Oi galera, estamos começando o primeiro episódio de Prosperiza. Nele nós vamos falar sobre educação financeira e também carreira para jovens talentos. E hoje eu tô com uma pessoa que é cuiabana, escritor, instrutor de empreendedorismo financeiro para jovens e o mais novo palestrante de finanças do Brasil. Ele mesmo, Érico Metzner. Muito obrigado, é uma honra estar aqui no episódio e espero que ele vai ser um dos grandes, viu? Exatamente. E o seu podcast também tem tudo pra dar o máximo. Gente, eu vou fazer aqui uma aberturazinha rápida só pra vocês conhecerem um pouquinho mais o Érico. Que se eu for falar tudo, eu vou ter que escrever um livro sobre. Enfim, ele é cuiabano, é escritor, é instrutor de empreendedorismo financeiro para jovens e o mais jovem palestrante de finanças no Brasil. Gente, precisa de mais alguma coisa ou pra você tá bom? Porque eu acho que pra mim tá ótimo, né? Então, Érico, primeira coisa que eu queria perguntar assim pra você é com que idade você começou a pensar ou a descobrir a questão do dinheiro, assim? De onde que veio na sua vida? Com que idade, mais ou menos? Bom, meus pais sempre foram muito abertos pra falar comigo quando falava de dinheiro, falava a situação econômica da gente, mostrava junto as contas, o cartão, digamos, ia no mercado, mostrava quanto que tava gastando, e a gente sempre fazia as contas todos juntos, né, de uma forma bem familiar. E quando chegou nos meus 6 anos de idade, surgiu uma ideia. Tá, filho, minha mãe chegou pra mim e começou a conversar, né? Beleza. Você tem o gasto do lanche da escola, de vez em quando a gente sai, você pede também um lanche lá, um McDonald's, por exemplo, no fim da escola tem um carrinho de pipoca que você sempre tá pedindo também. Vamos fazer o seguinte, ela pegou, colocou lá na mesa, colocou uma planilha lá, ó, é isso que você tá gastando por semana. A gente vai parar de comprar qualquer coisa pra você. Parar de comprar tudo. Mas vamos começar a te dar ali R$15 por semana. Que era na época que tinha dado. Os gastos tinham dado 18, R$20. Mas eles decidiram, né, cortar um pouquinho e me deram 15 pra eu me virar do jeito que dava. Exatamente pra você aprender a lidar. Exato, colocou isso pra saber como realizar os sonhos ainda conseguindo ter pouco, né? Ter menos do que aquilo que precisaria ter pra semana. Isso foi com os meus 6 anos de idade. E imagina ali, como você falou, hoje eu sou palestrante sobre finanças, sou instrução de empreendedorismo e tudo mais. Imagina, o que eu fiz com meus primeiros dinheiro, com aqueles primeiros R$15? Gastei tudo mesmo. Fui no shopping, comprei tudo que eu tinha direito e se foi mais rápido do que eu podia imaginar aquele negócio. Mas é aquela coisa, né? Que é o primeiro dinheiro. O primeiro dinheiro sempre vem assim e vai assim, literalmente. E também, 6 anos. É. Era uma criança. A gente tá pedindo demais também, então, né? eu tinha 6 anos naquela época. Tem que ver isso. Mas aí, nas outras semanas se passaram e ao invés de sair de casa, digamos, ir num shopping ou ir num centro ou um lugar assim, a gente tinha ido num parque. E lá no parque não tem o que comprar. No máximo hoje tem uma água, algo do tipo, mas eu não ia querer comprar nada desse tipo. Então eu comecei a ver que se guardasse o dinheiro, eu teria mais pra depois. E aí que deu aquela epifania. Mais ou menos ali dos 7, 8 anos de idade, né? Era isso que a gente tava conversando agora há pouco. Que, peraí. Se eu juntasse, ao invés de ficar só recebendo isso, e se eu juntasse todo esse dinheiro por um ano? O que eu poderia fazer no final desse um ano? Foi aí que começou a saga, então. Todo dia, tudo que aparecia na minha frente, sorvete, picolé, não, afastava pra longe, não queria, porque eu sabia que eu tava guardando aquele dinheiro pra realizar um sonho no final. Depois de alguns meses já sabia o que eu queria, porque eu já tinha feito os cálculos, sabia mais ou menos o preço, beleza. Eu queria ter um celular naquela época. Eu não tinha, meus pais não tinham motivo pra me dar um... Naquela época também não era tão útil quanto é hoje, né? Eu ia usar mais pra... Hoje você faz tudo pelo celular, hoje eu não tenho como viver. Mas naquela época eu ia usar só pra jogar ou conversar com os amigos, fazer uma coisa mais casual assim, né? E meus pais não queriam me dar. Aí beleza. Ficar um ano sem fazer nada, sem gastar nada, quer dizer, né, fazer algumas coisas também, ajudava a lavar louça, lavava carro, cortava grama, sempre tentando fazer umas pequenas negociações, sabe? Opa, deixa eu lavar o carro, eu lavo sozinho aqui, você nem precisa ajudar, e você me dá 5 pila, beleza? Beleza. E aí chegou no final do ano, eu tinha uma amiga da minha mãe, né, tava nos Estados Unidos, ia comprar lá e trazer pra mim, saía mais barato. O celular tava saindo por R$1.000 o que eu queria. Aí chegou naquele dia, eu tinha só 700. Aí,
Nossa. Ela tava lá nos Estados Unidos, eu tinha que conseguir aquele R$ 300 a mais na hora, senão teria que gastar, sei lá, 1.200, 1.300 naquela época, e não teria como. Foi naquele momento que pensei, tá chegando ali perto, aniversário, Natal, eu vou lá visitar meus avós, meus tios, meus padrinhos, todo mundo, fazer ligação pra eles. Beleza, vô, o que você vai me dar ali de presente? Você consegue me dar esse spoiler? Consegue me dar, estragar essa surpresa e me dizer? Aí falava lá, nem lembro mais qual era o presente, tinha chocolate, tinha roupa, tinha brinquedo também. Aí beleza, mas vô, e se você trocasse esse presente que você me dá por um dinheiro? Porque eu quero comprar um celular e tá faltando um pouco de dinheiro. E aí, conversava sobre isso, né? E ao invés de comprar presente, ele me dava o dinheiro referente àquele presente. Foi então que no final daquele ano eu consegui o dinheiro suficiente e realizei o primeiro sonho. Comprei meu primeiro celular. Foi aí que deu a segunda epifania. Beleza. Eu consigo economizar e consigo fazer isso. Eu consigo negociar e consigo realizar coisas maiores. Então, o que eu posso fazer mais com dinheiro? E começou aquela pequena brincadeira. Como que eu posso brincar com o meu dinheiro agora para conseguir realizar vários sonhos? Foi a partir de então que eu comecei a todo ano realizar algum sonho. Eu fazia algum serviço, negociava com a família, conversava com meus amigos, vendi doce na escola, reciclei latinha também, fiz muito desse trabalho. Várias coisas também, agora não vou lembrar todas que eu acabei fazendo, mas sempre para realizar algum sonho que eu tinha. Chegou aos 11 anos de idade, a gente tava conversando num churrasquinho e começou a falar, tá, filho, você tá vendo que você realizou com R$ 15 por semana? Naquela época, na verdade, tinha aumentado um pouquinho, porque eu fazia um trabalho de ser babá do meu irmão também, então eu ganhava ali R$ 10 a mais por semana junto, então 25 por semana. Com R$ 100 por mês, você conseguiu comprar um celular, um tablet, computador, acho que uma TV também, um console, que tinha sido um Xbox. Eu tinha feito uma viagem aqui pra Jaciara, Mato Grosso, com a escola, com meu próprio dinheiro. Tinha feito realizado muitas coisas, né? Aí meus pais chegaram, tá, filho, Caraca. você que realizou tudo isso. E se você escrevesse essa história para as outras pessoas também ficarem sabendo? 11 anos também tá pegando pesado, né? Calma lá. Cara, eu não consigo escrever um livro, é uma coisa muito pesada. Difícil. Mas não, difícil. Mas pra aquela mentalidade que eu tinha na época, eu tava brincando com o meu dinheiro, eu tava fazendo uma coisa assim, casualmente. Então, comecei a... Eles foram me ajudar, né? Todo o suporte. Começaram a conversar comigo, me lembrar de história, começaram a falar sobre isso. E eu comecei a escrever essas histórias. Dependendo, minha mãe, ela pegava a história e dava uma cara mais profissional para aquilo. Porque afinal, vai ser um livro, né? Precisa ter uma cara mais profissional. E aí deixava com a cara mais bonita. Então foi que lancei com aos 12 anos de idade o primeiro livro. Um Como Conquistar Seu Próprio Dinheiro. E aí a partir dali, até ano passado, foram mais 3 livros publicados. O Din Din, O Jogo do Dinheiro. Um jogo falando sobre conceitos de finanças. Desde o que é cartão de crédito, o que é cartão de débito, o que é reciclar, que vem da sustentabilidade, né, financeira. E trago ele para crianças e jovens conseguirem aprender sobre esses conceitos. Esse livro foi lançado na Bienal Internacional do Livro, lá em São Paulo. No ano seguinte, eu juntei o dinheiro porque eu queria fazer um intercâmbio para os Estados Unidos e consegui um lugar que eu levava o meu projeto para universidades americanas. Então, junto com levar as minhas palestras, que eu fazia desde os 12 anos de idade, pra lá, eu também levei um terceiro livro, o Smart Sonho, Objetivo Definido, Sonho Realizado. Que é um livro que eu falo bem mais sobre estratégia, como realizar seu sonho. Afinal, eu tava realizando o maior sonho da minha vida até naquele momento, fazer um intercâmbio com todo o dinheiro que vinha do meu bolso somente, né? Nenhuma ajuda externa, tudo que eu conseguia produzir. Fala. E me conta aí, eu quero saber agora dessa experiência desse intercâmbio. Porque eu sou o tipo de pessoa que eu tenho literalmente um sonho muito grande que um dia fazer um intercâmbio. No caso, que seria pra França, né? E aí, que eu vejo muita gente falando, inclusive, eu sigo umas pessoas e falam que gostam muito de morar lá e que estão tendo várias experiências incríveis. E exatamente, literalmente, era a vida que eu precisava. Eu encontro nisso. E nesses intercâmbios, eu queria saber um pouco da sua experiência.
Nesse negócio de intercâmbios pra Europa, principalmente, eu tenho uns primos, talvez você goste da experiência, que eles foram pra lá, mas eles foram com o mochilão. Ficaram passeando de país pra país e conseguiram Caraca. visitar vários. É uma oportunidade pra conseguir ver. Legal. Desse que eu fui fazer para os Estados Unidos, qual que era o roteiro? Aham. A gente ia basicamente ver toda a costa leste dos Estados Unidos. A gente tinha uma van lá, a empresa tinha uma van, era eu e mais umas, 7, 8 pessoas, mais ou menos da minha idade. Tava dando um projeto, um levava projeto de ensinar inglês para criança, outro levava projeto, nossa, um projeto lindo, de musicalidade, com uma questão espiritual, e uma questão muito de aprendizado com isso também. Foi uma coisa, assim, linda demais de se ver. Teve um outro também de projeto de recolhimento de lixo, reciclagem, muita coisa muito bacana. E eu levei, claro, o meu de educação financeira, levando livro e tudo mais, ensinando educação financeira para jovens. Chegando lá, a gente foi visitar alguns lugarzinhos, né? Visitou alguns monumentos, algumas coisas turísticas, mas a maior parte do tempo foi ficando nas universidades. A gente ficou em alguns dormitórios, deles lá onde os alunos dormem, e aí era assim, acordava, ia lá para os diretores, coordenadores, e ia apresentar o projeto de cada um para eles. Ou em algumas a gente ia numa escola e apresentava o projeto para todos os alunos. Então a gente foi, sei lá, umas 20, 30 universidades. Não, acho que tanto também não. Um pouquinho menos de 20, eu acho, porque a gente não ficou tanto tempo lá também. Um pouquinho menos de 20 universidades apresentando esse negócio para as pessoas de lá. E isso foi uma experiência, assim, que marcou muito na minha vida. Porque além de conhecer outro país, abriu esse limite de eu pensar, tá, eu consigo levar esse conhecimento que eu tenho, não só para minha região, mas para o mundo inteiro também. Tanto que isso foi uma motivação, quando eu fui escrever o terceiro livro, de colocar ele bilíngue, inglês e português, para conseguir deixar de uma forma mais acessível também. Isso que eu ia te perguntar, da questão, tipo assim, se foi fácil pra você, por exemplo, que você tava palestrando nos Estados Unidos. Obviamente que teve que ser inglês, no caso, Sim. né? Como é que você lidou com isso aí? Eu tinha 14 anos, se eu não me engano, 14 fazendo 15, eu acho. Nossa, meu inglês naquela época também era um inglês aceitável, mas era daquele meio desajeitado. Era como fala, uma coisa misturada de um português com inglês, um puxadinho, sabe? Um puxadinho. Mas eu acho que consegui fazer dar certo daquele negócio. A gente tinha um pacto também que quando ia naqueles lugares a gente só falava inglês, isso ajudava a melhorar a experiência. Tanto se alguém quiser fazer algum intercâmbio, é a melhor recomendação fazer somente no idioma local, porque assim você aprende mais com aquilo. Mas foi algo assim que, como posso dizer, ensinou muito mais coisas que eu aprenderia em alguma escola tradicional, pela internet ou algo assim. Vivenciar o momento e aprender com aquilo foi algo que me motivou a expandir e me mostrou que existem outros mundos e que, digamos, poderia fazer mais, sabe? Que expandiu esse limite que eu tinha. Entendi. E, ó, você tava falando aqui, antes da gente, no caso, começar, né, podcast, a gente tava falando sobre o negócio. Você usou uma palavra? Epifania? Isso, epifania. E eu acho engraçado quanto as pessoas, às vezes, demoram pra ter e quanto outras têm muito cedo. É muito engraçado isso. E você falou que você teve duas, assim, maiores, né? E eu queria... Ai, calma aí. Enrolei aqui. Eu perdi a palavra na minha Tranquilo. cabeça. Vai lá. Eu queria saber como que você ensina, por exemplo, nas suas palestras. Você pode perceber que quando você tá ali ensinando, às vezes as pessoas estão tendo a epifania delas nas suas palestras. Já aconteceu muitos casos. Tipo, do pessoal ir comentar com você depois. Isso, do pessoal chegar lá pra mim e começar a conversar assim com empolgação, sabe? Eles Como veem se tivesse aquilo. descoberto até. Isso, expande o conhecimento que tinham. Desse negócio também eu dou muita palestra pra jovens e crianças
Já dei muito ali pro pessoal de 6 a 8 anos, né? Gurizadinha, que você tem que saber como chamar a atenção deles. Pra adolescentes, digamos, dos 12 ao 14, por aí, que às vezes é difícil chamar a atenção, você conseguir prender eles e vocês. Pra um jovem adulto, 18 a 20 anos, já dei muita palestra também, que estão começando a carreira. E pra cada um é uma questão diferente. Esse negócio da epifania, ela é muito usada pela Simone Clarice Lispector. E eu tive muita aula sobre ela na literatura, né? E quando eu comecei a ver sobre o significado dessa palavra e a mudança que tem em nossa vida, foi uma outra epifania, foi uma outra descoberta do nada. Pra quem também não se recorda também que epifania, que é uma palavra meio complicada, é quando do nada surge uma ideia que você nunca pensou antes. Quando assim surge uma coisa que não fazia sentido estar na sua cabeça e é algo que muda a sua vida a partir dali. Então, quando eu começo a trazer alguma questão de finanças, quando eu vou palestrar pro meu público, eu também sempre tento trazer uma questão do dia a dia, ou uma questão com um exemplo, uma questão mais também familiar para eles, para a realidade deles, para ver se eu consigo chamar essa atenção, para ver se eu consigo chamar a atenção deles de ver, tá, mas isso que ele tá falando, eu consigo fazer. E se eu fizer? O que pode resultar disso a partir de agora? E isso é um negócio que eu vejo nos jovens. Na verdade, a falta disso é o que eu vejo nos jovens de hoje em dia. Quando eu vou conversar com alguns amigos, ou vou falar também com outro pessoal de escola, né, um bate-papo antes de começar, ou uma coisa mais casual mesmo, eu começo a falar, aí do nada surge uma ideia de um negócio, aí eles começam a colocar, tá, fizesse isso, começo a criar um plano perfeito para aquilo. Assim, até me surpreendo com a criatividade que esse povo tem, com o povo jovem de colocar tanta ideia num negócio que ninguém nunca imaginou antes. Mas você vai ver o problema, eles não colocam na prática. Sim, porque as pessoas, elas têm às vezes, tem muitas pessoas que têm uma criatividade extremamente grande, só que tem aquela coisa de medo, de insegurança, começa a pensar em riscos e aí já não quer fazer mais nada por medo de dar errado. Sendo que quem tem que acreditar primeiro é você no que você quer fazer. E às vezes nem cai nisso de pensar que dá errado, porque a pessoa não pensa se vai dar errado ou não, porque não leva adiante. Mas isso falou da pessoa, digamos, eu comecei um negócio. Vamos pegar um exemplo ao acaso, sei lá, comecei um negócio de cuidar de cachorro. Eu vou levar pra passear, dou banho, também faço uma tosa meio caseira em casa, beleza. Começa o negócio, vem um, vem dois, vem bem pouco, começa a desistir. Se continuar nesse ritmo, se a pessoa continuar na mesma, nunca que um negócio desse vai dar certo. Você pega todas as coisas que deram certo hoje, tiveram um problema, eles acharam uma inovação, uma coisa pra solucionar esse problema. Algo que simplesmente inovou no mercado, que deu assim, uau, das pessoas, como que a pessoa conseguiu resolver aquele problema que ela teve. Então, quando as duas coisas começam a dar errado, eu não vejo como uma coisa ruim, vejo como uma oportunidade. Tá, pera. Agora, finalmente, eu tenho um problema pra resolver, eu tenho algo pra achar uma solução. E eu sei que quando achar a solução pra aquilo, eu vou ter, assim, resultado grandioso. Eu vou ter uma coisa muito grande nas minhas mãos. Sim. Como você falou, né, anteriormente, que os seus pais foram grandes incentivadores, né, pra você começar a poupar, né, e economizar seu dinheiro. Mas fora isso, você tem alguém que, tipo, te inspira pra caramba, você pensa, cara, essa pessoa realmente é uma pessoa que eu me inspiro. Bom, falando nisso, só comentar um pouquinho fora, antes de falar de mim mesmo, né, falando de outras pessoas, quando eu vou fazer algumas palestras depois no final, muitas pessoas acabam falando, tá, meus pais não acabam me incentivando a mexer com dinheiro, ou às vezes fazer alguma coisa, só querem que eu vá pra escola e acabou, é isso. Digamos, não tem nenhum gatilho pra começar a fazer algo. Mas agora eu ouvi você falando, você foi a minha inspiração. E quando eu vejo também outros jovens que antes de mim tiveram uma inspiração, muitas vezes não foi somente nos pais, mas foi de alguém que eles viram pela internet, foi, digamos, de alguma pessoa que ficou famosa, eles pegaram, tá, eu posso começar a fazer isso, eu me identifiquei com isso, então surgiu uma ideia nova. Isso é uma coisa que eu gosto de ver que não precisa ser no seu grupinho de amizade ou na sua família, mas se você achar
aquilo que você gosta de fazer, você vai começar a fazer bem feito e você vai começar a se motivar para fazer aquilo. No meu caso, foram meus pais que começaram... Desculpa. Tudo certo. Foram meus pais que começaram a me inspirar nesse ramo das finanças desde os 6 anos de idade. Mas depois dos 6 anos que eles começaram a entrar nessa brincadeira do dinheiro comigo, né? Do começar a investir, começar a aprender mais sobre como produzir mais dinheiro e tudo mais. Eu tive várias outras pessoas que me ajudaram nesse caminho. Um amigo muito próximo também da gente é o professor Mauro Calil, da Academia do Dinheiro. Ele foi uma pessoa também que me orientou, falou muitas coisas que me ajudaram nesse processo. E, assim, foi um mentor mesmo que me ajudou a crescer bastante. Um cara também que ajudou bastante foi o Gustavo Cerbasi, que eu cheguei a palestrar com ele lá. Ele também, a gente se encontrou poucas vezes, mas às vezes que a gente se encontrou, deu várias dicas que acabou me inspirando a conseguir crescer nesse negócio. E mais recentemente, eu acabei lendo outros livros, vendo de outros autores que me inspiraram a continuar nesse caminho e a escolher um caminho que eu também gostasse muito mais. Porque no começo eu fazia muito finanças pessoais, fazia muito organização financeira de você. Aí depois eu comecei a ver que surgiu um problema. Tá, e se o problema que surgiu, que os alunos viam me falar, né? Tá, Érico, eu não tenho dinheiro. O que eu faço então? Digamos, eu não posso usar suas dicas de finanças pessoais porque eu não tenho dinheiro para organizar. Beleza, trouxe solução, empreendedorismo, que é você começar a produzir o dinheiro. Mas aí, voltando nesse... Você tá falando dos livros, né? Do conhecimento. Eu comecei a conhecer a parte do empreendedorismo. E mais recentemente, a parte que mais impacta a economia mundial. Não importa, digamos, que você fala de educação financeira, de finanças pessoais, empreendedorismo, de finanças no conceito mais matemático. A coisa que mais impacta é a economia comportamental. É a parte emocional das pessoas. Isso é uma parte que eu comecei a ler bastante e comecei a gostar desse quesito. Porque, afinal, quem move o mercado hoje são as pessoas. Então, você souber o que as pessoas fazem, por que elas fazem alguma coisa, é essencial para você descobrir o que fazer com o seu dinheiro. Sim. Aí você tava falando sobre livros, né? Você podia dar umas dicas aí pro pessoal que quer começar a ler sobre, a entender um pouco mais. E, às vezes, não consegue... Porque eu tenho muito essas coisas. Que, às vezes... com pessoas falando, às vezes eu não consigo me concentrar. Mas, tipo, lendo, consigo me concentrar mais do que uma pessoa, por exemplo, falando. Ah, legal. Entendeu? Se você quiser dar algumas dicas aí pro pessoal. Claro, fazer aqui também o próprio marketing, que tem os meus livros. A publi de milhões. Claro. O livro Como Conquistar Seu Próprio Dinheiro, lancei aos 12 anos. Recomendo para uma faixa ali dos 6 aos 12, para os pais sentarem junto com os filhos para lerem juntos e começarem a não só ler, mas colocar na prática isso. Eu tenho também o Din Din, o Jogo do Dinheiro, que recomendo também para um público mais juvenil, né? Mais ali por volta dos 10 anos de idade, para começar a jogar e aprender esses conceitos. O Smart Sonho, que eu tinha falado, seria mais para um público ali dos 12 até os 16 anos, por aí. Ele tem mais uma leitura de estratégia, mas também bem dinâmica, com bastante história, falando de como eu realizei vários sonhos e tudo mais. E o mais recente que eu lancei no ano passado, aqui na Academia Mato Grossense de Letras, foi no centenário dela, se eu não me engano, nos 100 anos, o primeiro livro lançado lá, desde a sua abertura, que é o Dinheiro até a Física Explica. Esse eu recomendo mais para alunos do ensino médio, talvez do 9º ao 3º. Isso vai dar o quê? Dos 15 aos 18 anos, dos 14 aos 18 anos por aí. Porque eu trago algumas questões que você aprende em sala de aula. Mas se quiser começar a ler antes também, eu trago muita questão, como posso dizer, histórias divertidas. Coisas, por exemplo, a maçã que caiu na cabeça de Newton. Ou da arma de fogo de Arquimedes, que ele usava para destruir navios inimigos. E trago isso com empreendedorismo, com finanças, sobre o que você pode aprender a partir disso na sua vida. Livros também que eu li agora com 17, 16 anos até os 18, que me ajudaram muito, mas ele seria uma leitura mais pesada, assim, seria, por exemplo, o livro A Psicologia do Dinheiro, de Dan Ariely. Foi um livro, assim, que fez eu me apaixonar por economia comportamental, fez me gostar dessa área de saber o porquê as pessoas fazem algo. E um livro que eu tô lendo agora também, gostando bastante,
Esse é bem mais complexo, é bem mais profundo, que é o Axiomas de Zurique. Como que os banqueiros suíços, mesmo que lá não tenha óleo, não tenha água, não tenha plantação, como que a Suíça é um dos países mais ricos do mundo? Como que eles conseguem produzir tanto dinheiro? Que é a parte da especulação, a parte de você especular na bolsa de valores. Aí, como eu falei, é um assunto bem mais complexo, bem mais profundo, que você, digamos, você tem que gostar de fazer esse negócio para conseguir aproveitar a leitura. Então, quer começar a ler? Dependendo da idade, né? Se você já tá acostumado a ler ou não, eu recomendo os meus livros, claro, e recomendo começar nessa parte da economia comportamental, que é uma parte um pouco mais leve, um pouco mais divertida de se ler, e depois passar para uma parte mais... não teórica, mas uma parte mais calculista disso, de você aprender sobre o mercado financeiro. Talvez, Isso, de saber os detalhes e tudo mais. Outra coisa que você tava falando sobre os livros, né? E eu queria saber... Opa, me perdi aqui. Tá, mas eu queria saber, assim, qual que é o maior significado do dinheiro hoje pra você? O maior significado do dinheiro, eu trago uma questão muito polêmica quando eu falo sobre isso. Então, eu vou responder essa pergunta, mas eu vou responder no final da minha frase, tudo bem? Pode ser assim? Quando eu vou palestrar, falar alguma coisa, eu sempre trago uma imagem lá no quadro. Dinheiro não traz felicidade. E eu faço esse negócio pra ficar meio polêmico, né? Eu não falo mais nada, só deixo essa frase assim no quadro. E eu pergunto pra população, pro público lá, quem concorda com essa frase? Levanta a mão e tudo mais. Aí depois eu coloco a frase completa, que é de Machado de Assis. Dinheiro não traz felicidade pra quem não souber o que fazer com ele. Então, quando eu vou falar sobre dinheiro hoje, quando eu vou trazer essa questão da educação financeira, empreendedorismo, eu nunca trago o dinheiro como motivo de algo, como primeiro lugar. O dinheiro, pra mim, ele é um meio de você realizar os seus sonhos. E além disso, quando você vai empreender, quando você vai fazer alguma coisa, o dinheiro não deve ser um motivo, ele deve ser mais uma consequência daquilo. Você deve fazer algo para mudar o mundo, para trazer uma inovação, para ajudar as pessoas, fazer as pessoas gostarem daquilo que você está trazendo. E como uma consequência, você acha uma maneira de gerar lucro com aquilo, para que com aquele dinheiro você consiga usar como meio de você realizar os sonhos. E sempre quando eu trago isso, quando a questão do dinheiro, eu sempre trago, você ter muito dinheiro ou ter pouco dinheiro, não vai mudar muito a sua felicidade, mas é o jeito como você usa ele. Você economizar durante um ano inteiro, pra no final do ano levar toda a sua família pra uma praia, pra um passeio turístico assim muito bacana, isso consegue te trazer felicidade. Todo esse planejamento e o resultado final, isso vai te trazer. Como é que é? Desculpa. A realização. A realização daquilo, isso. Você saber que você trabalhou duro em alguma coisa pra com aquele dinheiro, com aquele meio, você realizar um grande sonho no futuro. Entendi. Outra coisa que na verdade é mais uma curiosidade minha mesmo. Que, tipo assim, eu vi algumas pessoas falando sobre educação financeira e eu vi que, tipo assim, eles conversando em outros podcasts, conversando assim, normalmente, a cabeça da pessoa parece que tá 100% do tempo virada na chavinha da educação financeira. Tipo, por exemplo, você tá conversando numa roda de amigos. E eles começam a falar sobre, eu gosto muito de tal coisa. E um bolo, sei lá, uma comida. E a pessoa já começa a pensar nisso, tipo, uma forma de ganhar dinheiro com aquilo. Uma coisa que acontece bastante, deixa eu lembrar a palavra, não seria educação financeira, mas é a parte da economia. Porque qual a diferença de finanças e economia? Finanças, gestão do dinheiro específico. Economia é uma gestão de recursos, tanto do seu tempo, do seu esforço, do seu dinheiro, de tudo que você tiver ali. Quando você começa a aprender sobre as questões da economia, realmente ela não vai acabar saindo da sua mente. Você sempre vai acabar pensando naquilo como produzir algo. Mas vou chegar que não é talvez uma questão de tão extremo de querer começar a produzir, digamos, a pessoa falou que gosta de uma coisa e já pensa, oportunidade, vou vender essa coisa pra ela. Não, sim, também não é mas isso vem à sua cabeça, tipo, ao mesmo tempo? O que vem é uma questão, por exemplo, a pessoa acaba começando a conversar
e ela fala que foi lá comprar várias coisas. E eu tô acostumado desde pequeno a ter algumas prioridades. Sim. Eu não gosto muito de gastar, por exemplo, muito com vestimenta, visto roupas mais básicas. Mas isso, com o dinheiro que eu economizo da vestimenta, eu consigo comprar os jogos que eu gosto, eu consigo fazer viagens que eu gosto, consigo investir pra, por exemplo, começar a faculdade no ano que vem. Então eu tenho as prioridades que eu gosto. E aí quando eu vejo as pessoas falarem, digamos, eu gastei tanto em tal coisa, tanto em outra coisa, assim, eu não falo nada porque também pelo respeito dos amigos, né? Mas às vezes eu fico pensando assim, de certa forma de um absurdo que pra mim aquilo não seria necessário. Só que pra pessoa é. Pra pessoa aquilo é uma coisa que dá uma satisfação, que dá um prazer pra vida dela. E como economista, como assim, educador financeiro, não é o nosso papel dizer, tá, esse é o caminho certo, você só deve fazer isso, você só deve economizar, você nunca deve gastar com isso, isso, isso. Não. Porque, querendo ou não, a gente gasta com um monte de coisa na vida o tempo todo. Sim, e a gente gosta de gastar com coisas diferentes. Sim. Se eu falar, por exemplo, você tem que economizar com roupa, você, digamos, usa a mesma por 5 anos até começar a desgastar, aí você troca. Tem pessoa que vai olhar na minha cara e falar, cara, Você é doido? você é doido? Não, eu tenho que fazer do jeito certo. Porque se a pessoa acabar usando desse jeito, vai é loucura, não consegue Não tem viver uma como. vida feliz com isso. Então quando a gente fala sobre dinheiro, a gente traz a questão da felicidade. O que te deixa feliz? E quais são as prioridades que você pode fazer pra ter o ápice dessa felicidade? Quais que seriam, por exemplo, uns sacrifícios do dia a dia você poderia fazer para no final do ano você realizar um grande sonho e você alcançar esse ápice? Entendi. E continuando nessa coisa de significado, né, na sua opinião, eu queria saber, na sua opinião, o que significa liberdade financeira pra você. Liberdade financeira teria 2 quesitos. Primeiro, como a gente é jovem, né? No caso, eu tô morando na casa dos pais, mas daqui a pouco eu já me mudo de lá. Imagino que você também esteja morando. A liberdade financeira, nossa cabeça quanto jovem, é beleza. Eu vou começar lá a ter o carro, ter uma casa. Eu vou começar a trabalhar, não preciso ser sustentado por ninguém. Mas quando você entra nessa questão mais econômica, você entra nessa questão financeira e isso começa a aprofundar mais, liberdade financeira é algo muito mais além disso. Não é só você não ser sustentado por alguém, mas por algo. Você não depender do dinheiro para poder fazer alguma coisa. Como eu falei no começo, um pouquinho antes, né, no caso, o dinheiro não é um motivo, não deve trabalhar, fazer uma coisa pelo dinheiro e focar que o dinheiro vai resolver seus problemas. Não, o dinheiro é um meio para você conseguir realizar seus sonhos. Eu acabei esquecendo a pergunta original. Comecei a voltar aqui um pouco e voltei aqui e tudo mais. Tá, tava falando de... O significado da liberdade financeira. Da liberdade financeira, essa é a palavra que eu queria, liberdade financeira. Isso. Então você arranjar alguma forma de você não depender do seu salário para você ser feliz. Se, digamos, daqui, sei lá, 2 meses, 3 meses, você ser desligado, você não conseguir mais trabalhar, não tem mais nenhuma forma de renda. Como que você pode continuar tendo uma vida boa e não precisar daquele dinheiro para ter essa vida? Ou, por exemplo, você tem seus gastos. Se você parar de ter uma renda, como que você consegue viver com esses gastos? Então também você não depender do dinheiro para você conseguir ter a sua vida dos sonhos, a sua vida que você tanto deseja. Entendi. E vamos falar, né, que a gente tá falando tanto de um tempo atrás, como começou. Vamos falar de hoje, né? Você hoje tem alguma coisa de investimento que você faz ou... Bom, e de investimento é uma coisa que eu venho aprendendo muito nos últimos anos. E eu vou bem diversificado, porque como eu falei, minha primeira experiência foi brincando com o dinheiro. Então hoje é negócio de brincar com meu dinheiro e explorar coisas novas. Então hoje, por exemplo, eu tenho o fundo de índice, fundo intercambial em dólar. A gente não vai entender a coisa mais complexa dali. Mas a coisa que eu gosto de brincar mesmo é a parte das ações. Que aí a coisa fica interessante. Que aí você compra um pedaço de uma empresa, né? Digamos, pega ali uma empresa... Uma empresa banana. Não vou botar nenhuma real. Empresa banana. Ela pega e define começar as ações. Ela se divide em vários pedaços. As pessoas podem comprar esses pedaços e depois revender.
E aí, o mercado que vai acabar definindo o preço de uma ação, de outra e tudo mais. Eu não trabalho com isso, mas o conceito é basicamente você comprar pedaços de empresa. Aí eu pego, por exemplo, comecei a investir, coloquei numa empresa. Eu vejo, daqui um mês, putz, perdi R$ 200. Não tem o que fazer. Espera mais um pouco, putz, perdi R$ 300, calma lá. Pera aí, gente, o que tá acontecendo aqui? Mas aí, falando de uma empresa só, caso real aconteceu comigo, tava lá perdendo R$ 500 com a empresa, né? Tava assim, uma miséria. E aí surgiu uma novidade. Uma outra empresa ia abrir aqui pro Brasil. Aí eu pensei, tá, era a Tesla que ia abrir dos Estados Unidos e ia abrir aqui na Bolsa Brasileira. Beleza. Vou vender, com orientação do meu pai, ele me ajudou nisso, vender essa ação, tinha perdido R$ 500, e investir na Tesla. Hoje, eu acho que com ela, ganhei R$ 1.500. Então... Caraca, tipo, Não, foi, digamos, um ano... depois de um ano, eu já tinha os 1.500, agora deu uma estabilizada, né? Sim. Porque acabou acontecendo a pandemia e tudo mais, e acabou acontecendo os seus negócios. Mas é uma coisa que eu gosto de experimentar, sabe? E não ter medo com esse negócio. Começar a perder dinheiro é uma coisa normal, acontece com todo mundo. Mas se você souber analisar, souber como fazer, como mexer com o seu dinheiro, você pode acabar virando o jogo e conseguir crescer bem mais. Desses outros que eu falei que são os fundos, é diferente. Eu só deixo o dinheiro lá e deixo eles fazerem as coisas com o meu dinheiro. E aí eles que depois me dão o lucro. Ele vai dependendo de como eles forem. Mas essa parte das ações é uma coisa que eu gosto de brincar. Entendi. Coisa que eu divirto. E olha, como eu falei, né, no comecinho, você é escritor, palestrante e também acaba sendo um mentor, né, para jovens que querem saber mais sobre educação financeira. E, além disso, o que você mais gosta de fazer da vida? O que você faz aí? Bom, uma coisa que muita gente se surpreende, que tinha, até ano passado eu tava na escola, né? O pessoal achava que só trabalhava, estudava e era isso. Pronto, acabou minha E aí, vida. tipo, eu começava a trazer alguns hobbies que eu tinha, que eu ainda tenho, né? E o pessoal ficava, Érico, como que você faz esses negócios? Um exemplo, por exemplo, eu tava indo num aniversário de um amigo, né? E ele lá, todo gostava de anime e tudo mais, a festa ia ser temática de um anime. E beleza, eu gosto de fazer coisas em casa, digamos, construir coisas, e comecei a pensar no que eu poderia fazer pra deixar esse amigo feliz. É isso que eu gosto, de dar uma surpresa pros meus amigos. Então, eu achei um canal antigo que eu segui e fiz uma katana de papel. Papelão, fui construindo, beleza. Peguei o sábado, fiquei o dia inteiro nisso, diversão, era um hobby, e fiquei trabalhando esse negócio. Cheguei lá na festa, fiz tudo um teatrinho, né, com esse amigo, se divertiu bastante. E o pessoal ficava lá só surpreso esse negócio. Que o povo acha que, digamos, não tem um tempo pra curtir o hobby. Mas se você tem a organização, você consegue fazer tudo e mais um pouco. Você vai ter um plano pro que você vai fazer no dia, no mês, ou como você vai fazer também, você consegue se aventurar em outras coisas. Então, além de construir essas coisas, que eu acabo construindo de papel, né, algumas armas, pistola que atira elástico, esse negócio do tipo, cubo mágico também é uma coisa que eu gosto bastante. Demais ficar na rede social, tanto agora na rede social eu comecei bastante no Instagram Reels a colocar os vídeos curtos, né? Também falando sobre educação financeira, mas de um jeito bem mais dinâmico, bem mais divertido. Se quiser em casa seguir Érico Metzner. Faz essa publi aí, né, por favor. Então, claro, coloca no Instagram Érico METZ e já deve aparecer direto. Sobrenome alemão meio complicado, então vai na fé que você acha. Eu só acho que não deve ter como aparecer outra pessoa, mas, né, se aparecer é isso aí. Se aparecer, clica em mim no caso, já tem meu rostinho aqui. E ali, vou fazendo outras coisas também. Todo dia é uma coisa diferente, na verdade, que eu faço. Eu gosto de experimentar coisas novas. Trilha em Chapada, passear em algum lugar. Sempre gosto de fazer. E outra coisa que a gente acabou não comentando, mas eu acho... como você contou, né? Você já perdeu uma grande parte, assim, de dinheiro. E perrengue que você já passou. Fora isso aí. Olha, o negócio que eu sempre criei planos de segurança pra se alguma coisa der errado. E uma coisa que eu sempre fui ensinado pelos meus pais e eu ensino hoje
é de você, quando for experimentar uma coisa nova, uma coisa inovadora, você experimenta com um pouco, pra você ver como que aquilo é, aprender sobre aquilo. Aprendeu? Você pode ir aumentando. Porque é melhor você errar com um pouco e aprender do que você errar com muito. E aí então você vai evoluindo e vai conseguindo crescer. Mas eu já tive alguns erros bem grandes quando eu tava começando toda essa carreira, né? Quando eu comecei a palestrar, por exemplo, pode não parecer, mas eu sou uma pessoa muito introvertida. Só que eu tenho, digamos, essa chave que eu ligo pro extrovertido. Pra conseguir conversar com as pessoas, uma coisa que eu criei, que eu desenvolvi. Duas personalidades diferentes de uma pessoa só. Exato, mas assim, me tornou o que eu sou hoje, sabe? Foi uma coisa que eu desenvolvi e eu consegui criar. Mas aí no começo, até eu desenvolver isso, tinha aquele negócio, com 12 anos, né, meio tímido de fazer as coisas, palestrar pra um monte de gente da mesma idade que eu, pegava ali 1000 crianças, 500 crianças, então eu ficava meio assim naquela época, meio nervoso de conseguir fazer aquilo. Hoje deve ser claramente bem mais fácil, né, do que antes, porque eu já me imagino assim, quando eu faço alguma coisa, alguma publi e o pessoal acaba vendo, eles começam a zoar. E em palestra, eles conseguiam levar a sério? Tipo, mesmo vendo você ali, tipo, da mesma idade? Olha, só falando, não ficou mais fácil. É sim, sempre tem um nervosismo, né? Aquele negócio. Eu consigo bem mais adequar ao público, de vez em quando fazer uma improvisação quando necessário, conseguir ficar bem mais fluido. Mas sempre tem, às vezes, os problemas, o nervosismo, a preparação e tudo mais. Mas que eu criei algo pra desenvolver. Desse do negócio de ser zoado, eu acho que eu nunca tive no momento da palestra, porque sempre que eu falei, eu sempre trazia de uma forma divertida, de uma forma que a pessoa participasse junto, que eu não ficasse só lá na frente falando sobre aquilo, mas que eu trouxesse alguma coisa pra eles gritarem, pra eles se expressarem, sabe? Pra eles se colocarem naquilo. Então, nesse quesito das pessoas que me ouviam lá do público, nunca teve algum comentário negativo, digamos, alguma zoação desse tipo. De vez em quando, dos amigos da roda mais íntima, né? Sempre tem lá, ô palestrante, vem aqui falar pro povo. Eu sempre sou chamado pra dar os recados da turma, né? Pra, digamos, vem cá, me vê aquela garota ali, você consegue falar pra ela que eu tô afim dela e tudo mais. Sempre sou chamado pra esse tipo de coisa. Mas aí... O Cupido. O Cupido, isso! Mas aí a gente acaba se acostumando. E quando a gente desenvolve isso, acaba ficando mais fácil de levar na boa. Entendi. E você tem noção de quantas palestras, assim, mais ou menos você já fez durante sua vida? Olha, você me pegou agora. Não faz a menor ideia. Vamos lá. Com 12 anos, eu fiz bastante. Tá, não vou conseguir falar o número certo, mas se duvidar, vai estar na casa dos 100 já. Porque tô fazendo isso há 6 anos, em 2020 e 2021 foi parado, né? Porque não teve, basicamente, só online e muitas escolas ou pessoas que acabam contratando, como de cooperativas, ou outros que vão fazer para um público, como um projeto social, por exemplo, não tiveram um jeito de levar isso pro público. Então, de 2019 a 2016, que eu tinha 12 anos... Calma, agora 2022, 6 anos atrás, 2016. 2016 até 2019 e agora em 2022. Tá, talvez não dê 100, mas acho que tá chegando perto dali. Porque nesse período que dá, né, pra ir presencial e fazer, eu fazia bastante... Ainda faço agora, né? Fazendo bastante palestra e é o conteúdo que tá sendo muito mais colocado hoje no dia a dia. Tanto, por exemplo, o MEC tá começando a colocar a educação financeira na escola, as pessoas estão começando a perceber, a criança sai da escola sabendo que é uma mitocôndria, mas isso não importa se ela não souber como organizar seu dinheiro. Então vamos organizar alguma coisa para trazer esse conhecimento para elas, e isso para mim é um sonho sendo realizado. Eu consegui ajudar jovens, crianças, até mesmo adultos a conseguir organizar as finanças e realizar os sonhos. E isso pra mim, assim, é o máximo, é o ápice da minha felicidade. Sim. Já que você entrou nesse assunto sobre o MEC, né, que tá colocando educação financeira nas escolas, eu também queria saber a sua opinião sobre, não só sobre a educação financeira, mas, por exemplo, hoje, com 17 anos, vamos colocar aí um adolescente, né, 17 anos, que já vai saindo quase 18.
tem muitas coisas, por exemplo, que a gente aprende. Revolução Francesa, Revolução não sei do que. Tanta coisa que, às vezes, a gente não vai usar na nossa vida profissional. E tantas coisas que precisariam ser ditas e ensinadas que não são numa escola, que é onde a pessoa deveria realmente estar para aprender. E sabe o que isso causa, por exemplo? Eu não vou lembrar um número certinho, mas jovens entre, digamos, 20 a 25 até 30 anos estão começando ali mais a carreira, mais 20 a 24 anos. Se eu não me engano, o dado diz que 40% deles estão endividados e não conseguem pagar as contas que eles têm. Porque eles não sabem se organizar, eles não sabem nem o que é aquilo, como é que eles vão saber se organizar, se preparar para aquilo dali. O primeiro contato que eles estão tendo com o dinheiro... É já na vida real. É já começando na É meio que dívida. literalmente empurrar pra lá. Vai, lindo, vai viver. Não quer viver? Vai viver. E então trazendo esse negócio desde criança, que eu sempre falo, quanto mais cedo você aprender, melhor, porque isso vai tornar as coisas mais fáceis no futuro. É uma coisa que eu vejo que tá mudando a vida das pessoas que eu vou falar com isso, né? Tanto já recebi vários depoimentos depois de pessoas que começaram um projeto, começaram a fazer alguma coisa e conseguiram ter um sucesso melhor por causa dessas dicas de finanças. E vamos lá. O que você tá pretendendo aí pro seu futuro, pra sua faculdade? Bom, faculdade, eu tô querendo ver, pensar um pouquinho grande. Como eu falei, fiz intercâmbio nos Estados Unidos, eu tô querendo ver se eu consigo fazer alguma fora do país. Talvez Europa ou América do Norte, não sei ao certo ainda, mas tô pesquisando. E aí quando eu terminar tudo lá, eu venho aqui pro Brasil ensinar finança pra esse povo, né? Pra conseguir levar esse conhecimento de educação financeira, pra conseguir ajudar o máximo de pessoas que eu conseguir. Eu tô pensando agora em começar a fazer economia, possivelmente em pós-doutorado, seguir nessa área da economia comportamental, que eu te falo que é uma área que eu comecei a gostar bastante. E até lá vou começar também a fazer a faculdade aqui no Brasil. E meus próximos planos são concluir alguns trabalhos que eu já tenho encaminhados, né, pra conseguir fazer para esse ano. Começar a faculdade de economia, conseguir ter um conhecimento muito mais aprofundado, criar curso, criar novas palestras, criar, assim, uma forma mais abrangente, uma forma mais profunda, várias outras coisas que eu posso divulgar, né, outras formas de falar sobre finanças, e depois, no futuro, vou ver o que me reserva. A carreira que eu vou continuar seguindo, nesse ramo de escritor e palestrante, se eu vou pegar em alguma empresa, digamos, ou trabalhar para alguma coisa mais específica. Ali no futuro eu vou acabar vendo. Mas acho que eu vou seguir nesse ramo das finanças. Entendi. E uma coisa que eu quero ver para um futuro mais distante, ainda digamos daqui, sei lá, 30 anos, daqui 20 anos, é para eu começar num ramo de cientista, pesquisador, de conseguir fazer os doutorados, de conseguir fazer essa pesquisa, pode ser no ramo da economia, pode ser em algum outro ramo totalmente diferente, mas que eu gosto de pesquisar e descobrir sobre as coisas e trazer um conhecimento novo para o mundo. Não só, digamos, repassar uma coisa que pode ajudar as pessoas, mas trazer algo que pode revolucionar as pessoas, como o modo como as pessoas pensam também. E uma coisa que, assim, hoje tá muito em alta, né? As pessoas usarem aplicativos para ganharem dinheiro, né? O que você acha sobre os aplicativos? Bom, isso tá interessante, que quando tava na roda de amigos lá conversando, tinha um amigo que ele apresentou uma coisa nova pra gente, que na época ninguém sabia o que era, que é aqueles Play to Earn Games, que são jogos que você joga pra ganhar. Você joga ele e ganha dinheiro de verdade. Hoje tá mais famoso, tá começando a criar a fama das NFT e cripto ali do mundo moderno, né? Mas não tá tanto assim ainda. Só que aí, quando ele começou a surgir nessas ideias, eu fui, né, um dos meus amigos, mais ou menos, fui entender a história dele, mas fui um dos meus amigos, a gente já ficou zoando ele falando, isso aí é pirâmide, isso não tem como. Se você foi chamado ali, ele tinha colocado dinheiro no jogo, né, e tava começando a produzir mais, jogando lá, falando, isso aí quando você tentar sacar o dinheiro, pegar, você não vai conseguir e tudo mais. Só que ele começou a conversar sobre como o jogo funciona, sobre o sistema de NFT dele, sobre o sistema de valorização da moeda virtual. E eu comecei a perceber que isso tem uma relação com algo que já existe, com algo que já é uma coisa da realidade. E que aquilo é uma coisa real para conseguir fazer o dinheiro. E quando eu comecei a ter essa ideia nova de começar a produzir a partir do mundo virtual,
além também de ser influencer, de conseguir esse do conteúdo, né? Essas outras formas de investimento mesmo no mundo virtual, foi uma coisa, assim, que expandiu a mente. Porque quando a gente trabalha sobre finanças, a gente vê uma coisa, beleza, esse objeto tem um valor, tem um significado para ele. Então vamos pegar esse valor e colocar um preço, uma coisa que pode ser trocada por dinheiro. Essa taça, por exemplo, serve para colocar bebida, beleza, vamos colocar um preço nela. Quando você chega nesse mundo virtual, esse de valor para preço foi desde o começo da moeda, né? Antes de Cristo até aqui. Mas quando você chega nesse mundo virtual, NFT, cripto, play to earn, é uma questão totalmente oposta. Eles pegam algo, colocam um preço sobre aquilo e depois as pessoas, a partir desse preço, criam um valor para aquela coisa. E esse valor faz com que a coisa se valorize depois e acabe criando sucesso. Então essa inversão acabou alterando totalmente o modo como as pessoas estão pensando hoje. E o mundo virtual está se tornando algo muito mais usado para conseguir gerar o dinheiro a partir dessa inversão. Porque é onde as pessoas estão hoje em dia, né? Antigamente era tudo frente a frente, porque não tinha essa coisa. Antigamente iam lá na Bolsa de Valores, por exemplo, comprar e vender as ações, ficavam gritando, vende, compra. Agora você faz isso online. Não, com um clique você já tá milionário ali. Exatamente. E hoje em dia também tem os bancos, né, que abriram uma parte pro pessoal mais jovem, adolescente, abrirem contas. Sim. E o que você acha sobre isso? Falar a verdade, eu sou associado de uma cooperativa de crédito desde que eu nasci. Desde que eu nasci, eu tenho uma conta lá. No caso, Pote do Futuro, uma coisa que eu falo nas minhas palestras e também nos livros, que eu guardo dinheiro lá pra... spoilers, hein? Sem spoilers, não vou falar muito também. Se tá curioso, me segue lá no Instagram, Érico Metzner, ou adquirir um livro também, entre em contato. Mas desse negócio que eu vou guardando dinheiro pra faculdade, pro futuro... E eu, desde pequeno, sempre tive a minha própria conta, né? Eu ganhei, se não me engano, no cartão de débito por volta dos 13, 14 anos de idade. E comecei a usar ele. Mas desde antes, eu recebia a minha mesada, né? Como eu tinha falado, o dinheiro que eu usava para pagar as coisas, recebia nessa conta, não era mais papel, recebia nela. E conseguia investir esse dinheiro já direto, e conseguia aprender muito mais fazendo esse tipo de coisa. Então eu tive essa experiência de ter uma conta bancária desde cedo, de conseguir experimentar, investir, gastar do jeito que eu quero. Isso me ajudou muito a descobrir o que eu posso e o que eu não posso fazer com o meu dinheiro. Na verdade eu posso fazer qualquer coisa, né? Mas o que eu devo e não devo fazer com o meu dinheiro, nesse caso. Então, quando eu vejo iniciativas, esse quesito de incentivar pessoas jovens a criar uma conta e a experimentar nessa parte, eu vejo uma oportunidade de aprendizado, da pessoa começar a descobrir, daquele negócio que eu falei também, de começar errando com um pouco, começar ali ver o que você pode fazer com 10 reais, com 20 reais, para depois ver o que você não pode fazer com 100 reais, com 200, e começar a descobrir essa parte do dinheiro mesmo. Entendi. E eu queria que você deixasse aqui uma dica essencial que você acha para uma pessoa se tornar um bom empreendedor. Bom empreendedor? Bom, a gente falou aqui bastante no podcast, né? Da parte de ter atitude, de você colocar isso na prática. A gente tinha falado da parte que muitas pessoas fazem o planejamento, mas não colocam na prática, não tem atitude para transformar aquilo em realidade, não realiza isso mesmo. Ou aquela parte que você tinha falado também, que às vezes começam a ir mal e a pessoa acaba meio desistindo, acaba não perde a empolgação de fazer aquele negócio. Então uma coisa, além de todas essas dicas que a gente tem falado aqui hoje, eu falo pra também buscar um pouco mais de conhecimento além do que você sabe. Uma coisa que meu avô sempre disse que marcou muito, que quando a gente tava conversando numa roda de conversa, né, ele falou assim, Netinho, se algum dia eu quiser parar de aprender coisas novas, você pode colocar um caixão do meu lado que eu vou deitar, porque a vida vai ter perdido o sentido.
Então, desde aquela época, eu sempre busco aprender coisas novas e coisas que eu não sabia antes, expandir esse conhecimento. E não só para repassar para as pessoas, ajudar elas também a realizar os sonhos, mas que eu também consigo realizar cada vez mais sonho e aprender como usar essas ferramentas que a gente tem tanto hoje ao meu favor. Mas também, como disse um filósofo, agora desculpa, não vou lembrar o nome dele, saber e não fazer é o mesmo que não saber. Então não adianta você pesquisar muita coisa se você não tem a atitude de colocar aquilo na prática e fazer acontecer. Entendi. E pra encerrar, eu queria muito agradecer a sua presença, viu? Muito obrigada mesmo. E foi muito bom o papo, gostei muito de saber e aprender coisas novas. E o que o seu avô disse, que você falou agora, faz total sentido. E eu falo que é exatamente isso. Eu acho que a vida é literalmente só aprendizado e a gente só tem que aprender cada vez mais. Sim. Se você quiser falar mais alguma coisa, encerrar... Bom, quero encerrar dizendo muito obrigado mesmo. Sempre uma oportunidade assim, que eu amo estar aqui, nesse caso, podcast, um quesito mais que vai divulgar pro público, né? Porque, como eu te falado, o ápice da minha felicidade é poder ajudar as pessoas. Ensinar. E saber que eu tô ensinando, que eu tô ajudando elas a realizar os sonhos, é uma coisa assim, que me satisfaz, sabe? Que me dá um prazer imenso na minha vida. Então, muito obrigado mesmo. Obrigada a você. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. E não se esqueçam de se inscrever no canal, clicar no sininho pra não perder nenhum vídeo, beleza? É isso. Beijos!